Vamos ver o do Fang. Salve, salve pessoal! Antes do vídeo começar, eu só quero avisar pra vocês que todo esse vídeo aqui, todo o roteiro foi baseado no artigo que foi postado na Weibo sobre a história do Huan Feng. Depois ela foi traduzida para inglês pelo pessoal Aí lá do tem. Medium.com. E o vídeo também aqui eu usei como muita base o vídeo do Jibei 99. Se você entender inglês ou chinês e quiser ver a história nos mínimos dos mínimos detalhes, tá o link do artigo e o link do vídeo do Jibei aí, se você quiser ver também. Não deixa de se inscrever no canal porque ajuda bastante e, se possível, dá uma olhada no clube de membros. Então, sem enrolar mais, bom vídeo. Não gosta, Zé, do Huan Feng? Eu nem conheço muito esse cara. Só vi Imagine ele por um jogou momento Words que na você Sunny, voltou a mas ser sumiu. criança numa casa pequena e sem muitas condições. Seus pais brigam constantemente, e além de te fazerem ouvir as discussões, eles te envolvem com perguntas impossíveis de responder. Você se esconde no seu quarto, só que as paredes são finas e você ainda escuta tudo o que eles dizem. Você se isola e descobre um mundo onde você pode ser quem você quiser dentro do seu computador. Foi exatamente assim que Tang Huan Feng passou toda a sua infância. As brigas eram constantes e só pioravam com o tempo. A situação da família chegou num ponto final quando num certo dia Tang estava como sempre jogando no computador. Foda. Sua mãe chegou em casa, pegou o casaco e foi embora. Tang virou para trás e perguntou para onde ela ia, só que ela nunca respondeu. Caralho, meteu o pé? O pai da casa já tinha abandonado a família e ele estava vivendo em uma outra casa, com outra família. Caralho. A partir desse ponto, Huan Feng teria que aprender a cozinhar, Ele ficou lavar sozinho suas na casa? roupas, ir à escola Que e porra organizar é o seu essa? tempo sozinho. Tudo isso com 12 anos de idade. Caralho. O único apoio que ele recebeu da família foi uma ajuda financeira que o seu pai enviava 2 vezes por mês na forma de 200 yuans, o que na cotação atual dá mais ou menos R$ 150 a cada 15 dias. A casa era pequena e não tinha muita coisa. A maioria das luzes não funcionava mais, e conforme a noite ia caindo, a única luz que iluminava a casa era a do computador que o pai tinha deixado para trás. Pelos próximos 3 anos, Han Feng morou naquele quarto iluminado pela tela, e isso teve um grande efeito na forma que ele via o mundo e as pessoas ao seu redor. As brigas constantes desde cedo fizeram ele acreditar que isso era uma coisa normal na vida, e o conceito de pessoas boas era uma coisa que não existia fora da ficção. Por anos ele encarou isso como a realidade da vida, só que durante a escola ele conheceu um menino que morava na frente da casa dele e tinha entendido a situação da vida dele. Os dois sempre iam para a escola de bicicleta e esse colega sempre trazia lanches e até refeições completas para o jovem Teng Mesmo ele com o pai e a mãe ralando, ele continua e sempre estudando. tentava pagar por esses favores, É só que focado. sem sucesso. Muitos deixariam. Um certo dia ele Sem virou a para mãe esse e o pai menino e em cima. perguntou: "Por que você é tão bom comigo?" E o menino respondeu: "Porque nós não somos colegas, nós somos amigos." O tempo passou e o jovem Teng continuou indo para a escola como uma criança quase normal. Vez ou outra, o seu pai começou a aparecer na casa para usar o computador e falar um pouco com ele. Numa dessas ocasiões, o pai veio buscar ele para passar as comemorações de fim de ano com a família paterna. Só que o Huan Feng não gostava muito dessa ideia. Os parentes por parte de pai não aceitavam bem o garoto e ele não conhecia a maioria das pessoas. Então, logo que ele chegava nessas ocasiões, ele procurava um lugar para se esconder nesses lugares. Nessa noite em especial, ele e mais 2 primos decidiram fazer algo diferente de se esconder. Eles escaparam da casa sem ninguém perceber e foram para uma lan house que tinha perto da casa. Como era noite de comemoração e feriado, o lugar estava vazio e eles conseguiram passar a noite inteira jogando sem ninguém interromper. Cada um deles escolheu um dos 3 campeões demacianos que tinha na época: Jarvan, Garen e Shinzao. Quando o sol nasceu e eles finalmente foram embora, no caminho de volta um deles disse brincando: "Vamos nos tornar profissionais um dia." Eles riram e se divertiram com a ideia, só que o Huan Feng levou essas palavras pro coração. Quando voltou para casa, Huan Feng começou a trabalhar para se tornar um jogador cada vez melhor. Ele começou a levantar todos os dias 5 horas da manhã para jogar 1 ou 2 partidas antes de ir para a escola de bicicleta com um amigo. Ele assistia às aulas da manhã e durante o almoço corria de volta para casa durante a pausa de 2 horas que tinha para jogar mais 2 ou 3 partidas.
Nas aulas da tarde ele trabalhava o dobro dos outros alunos. Assim ele não precisava levar dever para casa e podia continuar jogando até às 11 da noite. E depois de dormir, o dia reiniciava e ele começava tudo de novo. Naquela virada de ano, ele e os primos tinham brincado sobre se tornar profissionais. Só que o único que levou isso a sério mesmo foi o Tang. Ele sentia que enquanto jogasse com os amigos, o jogo não ia passar de diversão. Então ele fez a mudança da mid lane para bot lane e começou a focar nas suas habilidades individuais. No fim do ensino fundamental, ele já estava no Diamante 1 e rapidamente chegou ao ranking Mestre no super servidor chinês durante as férias. Só que esse tempo de calma ia durar bem pouco e novos problemas iam começar a surgir para ele. Ensino fundamental Durante o ensino médio, a ajuda que o seu pai enviava de 400 yuans por mês se tornou 200 yuans por mês durante vários meses. A sua mãe também entrou em contato mais uma vez para dizer que qualquer momento o governo podia tomar a casa por falta de pagamento. Então ele já estava com metade do que recebia normalmente e ainda precisou fazer uma reserva de emergência com medo de perder a casa. Além dos problemas que a vida trouxe, o maior problema do Tang era com ele mesmo. De um lado, ele era o aluno número 1 da escola e ia ser matriculado na classe de honra no próximo ano. Do outro, ele sentia que ele estava ficando cada vez melhor no jogo. E se ele continuasse se dedicando, ele podia alcançar alguma coisa muito grande ali. Ao longo das férias, ele teve muitas conversas com uma professora que sempre fez o papel de mãe na vida dele. Ela não só ensinava sobre as coisas da escola, só que ela também ensinava ele sobre costumes, tradições, boas maneiras para a vida e dava conselhos do que fazer como um homem adulto. Nesse ponto, Huan Feng já estava a um passo de largar a escola. Só que ela conseguiu convencer ele a entrar na turma de honra do próximo ano. Nessa nova turma, o Feng perdeu contato com sua antiga professora e teve diversos problemas com os novos alunos e professores que ele estava conhecendo. Num certo dia, ele mandou uma mensagem muito bravo pro pai dele dizendo coisas horríveis e que ele não queria voltar para aquela escola. O pai dele mandou essas mensagens pra escola e a escola deixou ele preso de detenção por um ano. Mas eu já fiquei surpreso que, tipo, mesmo ele com os pais saindo assim, né, e ele ficando sozinho, tomando conta de tudo, ele continua estudando, mano. Isso é, porra, isso é... Tá ligado? Se for parar pra pensar na nossa realidade, mano, isso é, porra, difícil pra caralho, mano. Na manhã seguinte, quando tiraram ele da sala de detenção, a criança aí por vontade própria no colégio, não, mano? Uma sala com seus professores, o diretor da escola e o seu pai. Eles fizeram um círculo e mostraram pra ele várias fotos de pessoas do lado pobre e do lado rico da China, e explicaram pra ele qual seria o destino dele se ele continuasse com isso de não querer estudar. Quando saíram da escola, o Feng teve uma discussão com seu pai que tentou matricular ele em uma outra escola. No fim, tudo que o pai dele dizia era: o que você vai fazer da vida se não for pra escola? E foi nesse momento de raiva que o Tang finalmente tomou a decisão. Logo depois de abandonar a escola de vez, Tang começou a enviar o seu currículo para qualquer time profissional que aparecesse na frente dele. A maioria dos times não respondeu, e os poucos que se deram ao trabalho simplesmente diziam: seu ranking ainda é muito baixo, volta quando você estiver melhor. Esse foi o primeiro choque de realidade para ele, só que depois de um tempo procurando, ele finalmente encontrou um lugar que precisava dele. O dono de uma lan house em Yushan Ningxia queria começar a sua própria organização de esportes e fez uma proposta oferecendo a vaga de AD Carry titular junto com um salário de 3.000 yuans. Feng não pensou duas vezes e fez as suas malas para ir morar do outro lado da China. Seu crânio. Antes de ir embora, ele falou com seu pai mais uma vez e ele disse: se você vai mesmo... Rato é reabilitação valeu pelo Prime. É isso que a gente vai ver quando eu amassar seu crânio. Pelos 2 meses. Não, tá pausado. Tá pausado. O vídeo é do Mr. Cook, guys. Bom vídeo, mano. Depois eu mando o canal pra vocês. Acabou o ad já, né, mano? Vamos dar, né? Esse foi o primeiro choque de realidade pra ele, só que depois de um tempo procurando, ele finalmente encontrou um lugar que precisava dele. O dono de uma lan house em Yushan Ningxia queria começar a sua própria organização de esportes e fez uma proposta oferecendo a vaga de AD Carry titular junto com um salário de 3.000 yuans. Feng não pensou duas vezes e fez as suas malas para ir morar do outro lado da China. Tá bom.
Antes de ir embora, ele falou com seu pai mais uma vez e ele disse: se você vai mesmo fazer isso, faça isso direito. Se não funcionar, volte e entre no exército. Quando chegou lá, ele teve uma grande decepção. De alguma forma estranha, a casa que ele ia morar agora era pior do que a casa que ele passou toda a infância sozinho. Os chuveiros eram quebrados e não tinha lugar para lavar roupa. A casa era velha e tudo era sujo e encardido. Mesmo sendo um lugar que só servia para dormir, ainda conseguia ser pior do que ele tinha antes. Além dos problemas na casa, os colegas de time não eram tão legais assim com ele. Em um certo ponto, um ex-jogador da LPL entrou no time e teve uma grande discussão com o Teng, que acabou com ele dizendo essas palavras: você não vai conseguir chegar na LPL. Só algumas dezenas de pessoas no mundo conseguem fazer isso, porque uma delas seria você. Em 2018, a China criou a LDL, que é uma liga de desenvolvimento para novos talentos que podem chegar na LPL. O campeonato é dividido em 4 regiões da China e tem qualificatórias abertas para quem quiser participar. O time do Han Feng treinou por mais de um ano e finalmente conseguiram garantir a vaga na LDL. E eles se mudaram para uma casa muito maior, bonita e confortável. Finalmente, todo o trabalho duro e tudo que ele sofreu começou a dar resultado. Só que uma informação que chegou nele mudou a forma que ele via tudo isso. Alguns dias depois de se mudar para essa nova casa, Teng descobriu que o dono do time vendeu a vaga na LDL para uma outra organização e usou o dinheiro para comprar aquela casa que eles estavam morando. Com um choque de descobrir isso, ele saiu do time e voltou para sua casa por mais algum tempo. Cara, porra, como assim? Eles ganharam a vaga e aí o cara comprou a casa e deixou de GH mais ou menos, né? Mas tipo, what? É isso que a gente vai ver quando eu amassar seu crânio. A experiência com certeza foi um grande choque pra ele, só que agora ele já tinha experiência profissional. Ele tinha provado pra ele mesmo e pra qualquer um outro que ele tinha nível pra jogar na LDL. Não, eu acho que tipo assim, o Academy, ele é o Tier 2, LDL. Eu acho que o cara fez? Ele pegou, eles conseguiram a vaga, ele vendeu a vaga. E aí, tipo assim, falou, guys, vamos jogar Tier 3, mano. Porque eu vendi a vaga do Tier 2, foda-se. Ele comprou uma casa com a grana, que ele vendeu o bagulho e deixou a casa de GH. Só que a casa tá no nome deles, pá, né? Então se acabar o time, foda-se, a casa fica pra ele ainda. E os caras ficam jogando Tier 3. Assim, é o que dá pra entender, dá pra imaginar, tá ligado? No meio tempo de 2018, um amigo do Teng estava na jungle de um time que ia disputar a LDL no segundo split e precisava de um atirador. Esse amigo era o Leian, e ele fazia parte da Wudu Gaming, que era a equipe irmã da Snake Sports da LPL. O time acreditou no potencial do Han Feng e ofereceu uma vaga como titular para ele. Depois de todos esses anos, o Han Feng finalmente ia fazer a sua estreia como um profissional de verdade. Como se fosse um pedido de desculpas da vida por todo o azar que ele teve, nesse dia ele teve a sorte de jogar com seu campeão principal e o mais famoso, Draven. 比你一个奥恩还肉。这边给出了双方的经济面板，这边蒙多的经济是2领先的，领先奥恩2000块。这边啊，卢锡安又被勾到了呀！这边的话，卢锡安直接被德莱文给秒掉，被德莱文的红 buff 烧死了。反观南枪先大招，奥恩这里又要开团，开了个蒙多，开的不是很好。蒙多这边的血线没有被秒掉，后续大招血线抬起来，我们看到亚索金塔配合豹女一口闷。 又是秒掉了这边的卢锡安，这边德莱文是现在的话推掉2座门牙塔之后，只剩一个孤单的主堡。我们看到的话是要恭喜 WT 了，很怕在这里也无力回天。那么恭喜 WT 取得了。 Ao longo do primeiro split, a Wudu foi subindo na tabela e terminou o campeonato em 3º lugar. Mas como eles não participaram do primeiro split, eles não tinham pontos para se classificar para os playoffs. Então o ano deles acabou com esse gosto esquisito de derrota. Apesar dessa derrota moral, Han Feng finalmente fez a sua estreia como um profissional de fato. Ele ajudou um time novato a chegar no 3º lugar jogando na posição mais difícil de se jogar na China. Só que ele ainda tinha muita coisa para melhorar dentro de jogo. O farm dele era um dos piores entre os AD Carries da liga, e ele também era o atirador que mais morria no campeonato. Ele sempre estava no lugar errado ou acabava se posicionando de uma forma que não devia nas lutas. Reconhecendo esses problemas, ele voltou para sua mentalidade antiga e começou a jogar solo kill como nunca tinha feito antes. Para corrigir os problemas que ele tinha com o posicionamento farm, ele precisava jogar num lugar mais próximo do nível competitivo.
então ele virou toda a sua atenção para o servidor coreano. No fim de 2018, o fruto do seu trabalho deu um pouco de resultado e ele alcançou o Challenger no servidor da Coreia. Só que no mesmo dia em que ele alcançou isso, ele foi demitido do time. Caralho, que porra é essa, mano? No Mundial de 2018, a China ganhou seu primeiro título quando a Invictus Gaming venceu a Fnatic por 3-0 na final. Na janela de transferências do ano seguinte, a equipe irmã deles, IJ e Young, queria montar um super time na segunda divisão ao redor de um jungler que eles acharam muito promissor. E esse jungler era o Lei Yan. Mais uma vez, o Lei Yan fez a recomendação do Hwang Feng para AD Carry e o time aceitou. A IJ Young era um time da velha guarda asiática e que ainda acreditava no modelo de coaching quase militar. As regras eram estritas e cada jogador tinha objetivos individuais que eles tinham que alcançar até o final do split. O time fez uma boa campanha durante a fase regular, ficando em quarto lugar. Só que toda essa pressão em cima dos jogadores talvez tenha sido a razão de uma eliminação precoce na primeira rodada dos playoffs. Junior, olha os times, tudo time... Young Marcos... Billy Jr. Talvez tenha sido a razão de uma eliminação precoce na primeira rodada dos playoffs. Apesar da eliminação, como jogador, o Hwang Feng melhorou muito individualmente. O seu posicionamento agora parecia o de um jogador profissional. O seu farm passou a ser o segundo melhor entre os atiradores da liga. E o mais importante, ele parou de morrer nos jogos. As mortes dele ficaram em sexto lugar entre 41 AD Carries durante todo o campeonato, agora que ele tinha um gameplay mais clean e controlado. Ninguém questionava o quanto ele tinha melhorado como jogador. Só que ele ainda tinha um problema que ele nunca lidou. Ele era muito tímido. Depois de uma infância tão difícil em quem não podia confiar ou acreditar em ninguém, Feng se tornou um jovem fechado e com dificuldade para falar com as pessoas. Isso por si só já é uma coisa bem ruim para sua vida, só que para um jogador profissional é ainda pior. Ainda que ele fosse inteligente e tivesse boas ideias sobre o jogo, nada disso adiantava se ele não conseguisse passar isso para os outros. Eu pessoalmente já ouvi muitas histórias aqui no Brasil de jogadores que passaram exatamente por isso. Eram jogadores brilhantes dentro do jogo, mas não conseguiam se comunicar pela personalidade que eles tinham. Só que no caso do Hwang Feng, ele teve a grande sorte de encontrar um salvador. E esse cara era o Guo Kui. A IJ Young não ficou feliz com o resultado do primeiro split e decidiu mandar toda a sua coaching staff e seus conceitos embora. No lugar dos coachings militares, eles trouxeram um rapaz jovem que era um ex-jogador da LTL para organizar o time. O Guo Kui tinha uma ideia muito diferente dos treinadores de antes. Ele achava que o mais importante era trabalhar o espírito dos jogadores e construir conexões dentro do time. Então ele começou a fazer vários treinos fora de casa, onde ele levava o time para aquelas salas labirinto, onde eles tinham que trabalhar juntos para encontrar uma solução. Caralho. Ele também sempre lembrava os jogadores que eles não estavam ali por serem parentes de alguém importante ou porque as famílias deles queriam isso. Eles estavam ali porque eles tinham ambição, eles tinham talento e tinham motivação. O novo estilo de coaching foi um grande sucesso e os jogadores melhoravam visivelmente. Guo Kui conseguiu se aproximar bastante do Tang e ficou impressionado com o quão duro ele trabalhava. Quando o time saía para beber ou comemorar, todos ficavam alegres e se divertiam, enquanto Hwang Feng jogava 2 ou 3 partidas a mais, porque ele sentia que a sua mecânica não tinha sido boa o suficiente na semana anterior. Essa parte em específica me lembra bastante a história de um certo jogador brasileiro que as pessoas sempre me cobram de fazer vídeo. Mas relaxa que a hora vai chegar. No fim do split, o Hwang Feng ganhou um gás de motivação a mais, quando seu amigo Lei Yan foi promovido para o time principal da Invictus Gaming. A única coisa que Feng podia sentir na hora era inveja. Só que rapidamente essa inveja virou motivação e ele fez um pedido para o seu coach. Ele foi no Guo Kui e pediu para que o time jogasse ao redor dele. Faça o time jogar ao meu redor e eu vou ser o carry.
A que essa AJ história Young do terminou a Han temporada Feng, regular se ele com um nascesse no placar de Brasil, ele seria 18/6 em Golden segundo Boy, lugar e logo depois atropelaram os playoffs e se tornaram campeões da LDL. Em poucos anos, o Juan Feng foi de um AD Carry quicado da Voodoo como um dos piores da liga para se tornar um campeão da LDL. Próximo passo agora era alcançar o sonho de jogar na LPL e talvez algum dia chegar no palco internacional. Logo depois de ser campeão na LDL, ele conseguiu fazer um teste com a JDG. Na época era só um time mediano na China. Durante o teste ele ficou tão nervoso que as suas mãos tremiam muito e ele não conseguia jogar. Ele acabou sendo recusado Popcorn? pelo time e eles contrataram o coreano Loken. Isso foi a gota d'água para ele e todo o estresse acumulado de tantos anos finalmente apareceram. Ele foi no seu coach e disse que não queria mais tentar fazer nenhum teste. Ele se sentia um lixo e ele nunca ia chegar na LPL. Só que mais uma vez, o coach fez o papel de salvador na vida do Tang. Depois de muita discussão, o Okui convenceu o Juan Feng a não desistir e tirar um tempo para descansar na casa dele. Tang aceitou o conselho e voltou para sua vila natal. Depois de um tempo ele voltou para a casa do time e estava pronto para tentar de novo. Só que os testes que ele fez na volta foram todos tão ruins quanto o primeiro que ele fez na ida. Ele fez testes com praticamente todos os times da LPL e todos recusaram ele. Caralho. Até que bem no fim da janela de transferências, uma última oportunidade apareceu. A Sunning Game é um time que tinha entrado recentemente na LPL e nunca tinha alcançado nada na liga. Eles fizeram um teste com o Juan Feng Bin! e acreditaram no potencial dele, E convidando para ser o dale! atirador titular na temporada de 2020. No fim, a Sunning foi literalmente o melhor time que ele podia escolher para estrear na elite do competitivo. Na top lane eles tinham o Bin, que em muitos aspectos era um jogador bem parecido com ele. O Bin vinha de uma família pobre e tinha feito a sua estreia na LDL em 2019. Ele também estava extremamente motivado Crack. e tinha todo o Crack. talento para ser uma nova estrela na LPL. Na jungle eles tinham o SOFM, que merece um vídeo à parte só para ele pela história incrível desse cara. O SOFM é um jungler do Vietnã e isso foi uma grande coincidência com o Juan Feng. Na primeira vez que eles se encontraram, o assunto da conversa era o fato de que o Juan Feng podia ver o Vietnã do lugar que ele morava. A província que o Tang cresceu tinha um certo rio, que marcava a fronteira entre os dois países. Essa foi uma conexão praticamente instantânea com o novo amigo. Outra jogada genial da Sunning foi colocar ele junto com o experiente Sword Art, antigo jogador da lendária Flash Wolves. O Sword Art é um jogador que já tem experiência em momentos de pressão e podia passar isso para os dois novatos. Ele já tinha participado de 5 cara mundiais que lugar, diferentes Sunny. e sempre conseguiu vencer contra os melhores times da Coreia Foram enquanto pra eles final, estavam acho. no auge. A relação entre os dois cresceu bem rápido e logo eles pareciam um duo de irmão mais velho e irmão mais novo. Algum tempo depois, em entrevista, Sword Art revelou que ele diminuía a qualidade que ele jogava mecanicamente para poder focar mais em ajudar o Juan É isso Feng. que a gente vai ver quando eu amassar seu crânio. E aqui chegamos em 2020, 7 anos depois de ser abandonado pelos pais e obrigado a construir a sua vida completamente sozinho. Todo o sofrimento e esforço que ele colocou finalmente Adi. começou a se pagar. Ih, calma, 10 segundinhos. 10 segundos. Sério, falou pros outros, meus amigão? Cara, mas tipo assim. Que deu, mano? Que deu, Zé, com esse cara aqui, mano? O cara sumiu, né? Sword Art no Brasil. Ah. Acho que é muito caro, não? Em entrevista, Sword Art revelou que ele diminuía a qualidade que ele jogava mecanicamente para poder focar mais em ajudar o Juan Feng. E aqui chegamos em 2020, 7 anos depois de ser abandonado Que pelos isso, pais mano? e obrigado a construir a sua vida Fake completamente news, sozinho. Todo o sofrimento e esforço que ele colocou finalmente começou a se pagar. Ó, a Sunny A Sunning teve o melhor ano da sua história como organização, Respeita. conseguindo ótimos resultados no primeiro split e garantindo a vaga como representante da China depois de vencer a campeã mundial FPX na última série do ano. Eles chegaram desacreditados e vistos como o pior dos times chineses no campeonato. Só que a jornada deles no Mundial mostrou que a história era completamente o oposto disso. Todo esse vídeo foi baseado no artigo postado em chinês na Weibo, e esse artigo também chegou no próprio Juan Feng. Ele entrou em contato com o cara que escreveu esse artigo e É isso mandou que a uma gente vai mensagem ver pra quando ele. eu amassar seu Quando o crânio. cara foi lá e olhou a inbox dele, o que estava escrito era isso.
Assisti um pouquinho de Blue Lock aí também.